Pessoal, notícia urgente para todos vocês. Eu vou trazer a partir de agora nesse vídeo a respeito da prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então nós vamos falar sobre isso. Eu fiz aqui um compilado de várias informações, várias notícias que foram divulgadas aqui na mídia nos últimos minutos para todos vocês entenderem absolutamente tudo o que está acontecendo. Gente, inclusive temos aqui um vídeo. O próprio Bolsonaro concedeu uma entrevista na saída da Polícia Federal, porque o Alexandre de Moraes ordenou, dentre as medidas, o uso de tornozeleira eletrônica. E ao sair da Polícia Federal, o Bolsonaro concedeu ali entrevista para os jornalistas e ele acabou de se pronunciar sobre tudo que está acontecendo nesse dia de hoje. Além do pronunciamento do próprio Bolsonaro explicando todos os detalhes, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro, filhos aí do ex-presidente, também acabou de se pronunciar sobre tudo que está acontecendo e mostrou revolta e indignação. Outra notícia que eu vou trazer também aqui, urgentíssima: acabou de ser derrubado o sigilo do documento que embasou tudo isso aqui. Toda essa operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Bolsonaro, aqui nesse dia de hoje, segundo informações, foram encontrados dólares dentro de um banheiro lá do Bolsonaro, juntamente com um pendrive também. Então, ele se pronunciou por que esse pendrive estava nesse banheiro e eu vou trazer aqui todas as informações para vocês, tá? Temos aqui também uma informação importante. Gente, o Donald Trump já está sabendo da operação da Polícia Federal contra o Bolsonaro e o próprio Eduardo Bolsonaro avisou ao Donald Trump, né? Então, qual foi a reação? Eu vou trazer aqui para vocês também a respeito. A informação que acaba de chegar é que Donald Trump pode trazer novas sanções diferentes por causa da ordem de Moraes ao uso de tornozeleira eletrônico para Jair Messias Bolsonaro. Então, pessoal, vamos acompanhar junto comigo todas essas informações. São muitas informações aqui para repassar para vocês. Vamos lá direto para o assunto. Abre aí, não vai falar. Vai! Pode falar, presidente. Vamos lá, vou tentar. Posso falar? Pode. Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares de mim é aquele que meu filho está respondendo por estar nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Estou restrito a Brasília, com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente 14 mil dólares, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, que eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, você não responde perguntas, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua e, no meu entender, objetivo uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo. O senhor responde à hostil à soberania nacional. Como é que o senhor fala? Aí Como fica a proibição do senhor de ter contato com o seu Estou colocando à disposição para resolver o impasse. Como é que eu... do senhor em relação à Soberania? E a soberania econômica, como é que está? Cada vez mais... Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era para tudo. Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô.
Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. Esse valor era declarado, presidente? O dólar em casa está com o recibo do Brasil, que eu tirei esse corrente ano, declaro no ano que vem no imposto de renda. A gente já tem aqui, então, na tela, separados os posts das manifestações, então, que a gente teve, inclusive, de Flávio Bolsonaro e também de Eduardo Bolsonaro. Vamos juntos aqui para 9, já temos aqui do Eduardo Bolsonaro dizendo o seguinte, que o Alexandre de Moraes dobrou, né, a aposta depois do vídeo de Jair Bolsonaro ontem, né? E aí ele lista aqui tudo que a gente já falou em relação às medidas que são as medidas restritivas determinadas pelo Alexandre de Moraes. Tornozeleira, não pode sair de casa entre 7 da noite e 7 da manhã, não pode usar redes sociais, está proibido de se comunicar com embaixadores, inclusive está proibido de se comunicar com o próprio Eduardo Bolsonaro e também não pode falar com outros investigados nem se aproximar de embaixadas. Nessa questão das embaixadas, só lembrando, de fato teve esse momento em que Bolsonaro, né, como a Bárbara estava contando, ele esteve na Embaixada da Hungria. Nesse caso especificamente, em relação ao passado, o Alexandre de Moraes arquivou, entendendo que ali não era um asilo diplomático que o Bolsonaro queria. Mas claro que todo o contexto do que aconteceu com Bolsonaro e também com os elementos que a PF tem até agora, que ainda estão sob sigilo, há sim, entre os investigadores, um receio de que Bolsonaro pudesse fugir do país, por isso a tornozeleira, por isso as restrições também, o recolhimento domiciliar. Vamos para o Flávio Bolsonaro, que também já se manifestou nas redes sociais, ele fez um post bem grande para falar sobre o pai. Ele diz: fica firme, pai, não vão nos calar. Fala que houve uma proposital humilhação que vai deixar cicatrizes nas nossas almas, como ele diz, mas servirão de motivação para continuarmos lutando pelo nosso Brasil livre de déspotas. Ele fala que proibir o pai de falar com o próprio filho é o maior símbolo do ódio que tomou conta de Alexandre de Moraes para tomar medidas totalmente desnecessárias e covardes. Só um ponto aqui, essa obviamente é a manifestação de Flávio Bolsonaro. A determinação do ministro Alexandre de Moraes veio respaldada por um pedido da PF e também da PGR. O Flávio Bolsonaro diz que o que aconteceu foi típico de uma inquisição, que já tem a sentença final pronta antes mesmo de começar, e que a capa do processo é a principal prova. O ardil é tanto que faz exatamente no início do recesso parlamentar, quando Brasília está vazia. Mas seu cálculo certamente esqueceu de levar em conta que hoje, 18 de julho, é o Mandela Day, dia em que o mundo celebra o símbolo da resistência e luta pela liberdade. Flávio Bolsonaro fazendo suas associações próprias para ler o acontecimento de hoje, a operação. Bom, ele diz que não é uma coincidência, que até os adversários sabem da inocência de Bolsonaro, da honestidade, que todos sabem que Bolsonaro, segundo Flávio, não merecia estar passando por isso e que Deus vai honrar o pai dele. Termina dizendo que o mundo dá volta rápido e o povo fica ao lado de quem é injustamente perseguido, como está sendo implacavelmente há anos, e que os humilhados vão ser exaltados. Palavras de Flávio Bolsonaro para se manifestar em relação ao que ele considera ser uma perseguição. Atenção, caiu o sigilo do documento que embasou toda essa movimentação desta sexta-feira. Esse documento, que a gente vai agora ao vivo compartilhar com vocês, é o mesmíssimo documento citado pela defesa de Jair Bolsonaro. Eles disseram: vamos nos manifestar com maior embasamento quando tivermos o documento em mãos. É esse documento que nós estamos agora ao vivo em mãos para compartilhar com vocês. Larissa Rodrigues em tela, Yuri Pita. Então a gente vai aqui, gente, em doses homeopáticas, compartilhando cada uma dessas linhas. O jornalismo se faz ao vivo, sempre em equipe, e é isso que vamos fazer agora. No curso das investigações e considerando o final da instrução processual e o início do prazo das alegações finais, a Polícia Federal representou pela necessidade de decretação de diversas medidas cautelares em face de Jair Bolsonaro, em face de sua participação dos mesmos delitos de Eduardo Bolsonaro, ou seja, pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Só para alertar aos meus colegas, eu estou na página 1, no parágrafo 3. A Procuradoria-Geral, parágrafo 4, e já vou na sequência na página 33 e 34. A Procuradoria-Geral da República foi devidamente intimada sobre a representação da Polícia Federal e se manifestou pela imposição de diversas medidas cautelares em face do réu Jair Messias Bolsonaro. É o relatório Decido. Assinatura, ministro Alexandre de Moraes. Agora vamos aqui compreendendo, e eu vou até a página, portanto, 33, e só para você saber, tá? De maneira geral. Eu estou passando por uma página que eles mostram uma postagem de Eduardo Bolsonaro, eles mostram uma outra postagem de Eduardo Bolsonaro, também citam uma entrevista de Eduardo Bolsonaro à CNN Brasil, outra postagem de Eduardo Bolsonaro, a quinta postagem
que mostra, inclusive, uma exibição aqui na CNN Brasil, porque o jornalismo é assim, você tem o direito de defesa, todo mundo tem o direito de defender-se e é assim que a imprensa trabalha, abrindo espaço para os posicionamentos. Posicionamentos esses que embasam esse documento, por isso que existem as citações de diferentes veículos de comunicação. A sexta postagem de Eduardo Bolsonaro aparece também neste documento. Donald Trump, uma postagem de Donald Trump na rede social Truth, também aparece neste documento. Também aparece o que está em tela para você, ó, uma apuração do Caio Junqueira. A gente está ao vivo com essa tela, tá, pessoal? A que nós estamos subindo está ao vivo, tá? Porque a gente sobe um pouquinho menos rápido para não deixar quem está assistindo um pouquinho atordoado. Também uma live feita por Eduardo Bolsonaro. Também citam no documento a postagem de Jair Bolsonaro, na que ele diz: recebi com muita alegria a nota do presidente Donald Trump e tudo que ele diz a respeito de Trump. Também está anexado a este documento, Larissa Rodrigues, uma postagem de Donald Trump, outra, mais uma, estou passando aqui, a página 21, outra postagem de Trump, uma live feita por Eduardo Bolsonaro. Sobre essa operação contra o ex-presidente. A gente teve a manifestação da defesa agora há pouco, recebendo, né, Mônica, com surpresa, indignação e que vai se manifestar conforme tiver contato aí da decisão judicial. Bom dia para você, Mônica. Obrigada por estar com a gente. Sim, é isso. A defesa diz que foi surpreendida, que não estava sabendo e que não está ainda sabendo do que se trata. Está indignada e só vai se manifestar de forma mais detalhada depois que tiver acesso. Mas é isso. O presidente Jair Bolsonaro foi levado à PF para a instalação de uma tornozeleira. A PF diz que ele está financiando atos contra a soberania nacional ao mandar dinheiro para o filho dele nos Estados Unidos, para o filho dele ficar pregando sanções contra o Brasil, né? Elas deram resultado. Trump anunciou sobre taxa de 50% sobre os produtos brasileiros. Então, o ato do Trump seria a concretização dessa tentativa de obstrução da justiça brasileira. Trump escreveu cartas a Bolsonaro dizendo abertamente que as sanções estavam sendo aplicadas por causa disso e fez isso depois de uma atuação do filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro. Então, a PF conectou tudo isso e falou: são atos contra a soberania nacional, atos de tentativa de obstrução da justiça, né? Atos contra o judiciário brasileiro, e tudo isso é crime. E, portanto, Bolsonaro agora usando tornozeleira nesta inquérito que apura atos contra a soberania nacional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já desconfiavam bastante de que o Bolsonaro poderia fugir para os Estados Unidos. Por quê? Por causa dessas declarações tão peremptórias do Trump e, segundo um magistrado me disse, das demonstrações de desespero do Bolsonaro. Portanto, vai usar a tornozeleira eletrônica. Se pretendia fugir, agora as coisas ficaram mais difíceis para o ex-presidente. Mônica, tem proibição de visitar a embaixada. Encontraram $10.500 na casa dele. $10.500 é um valor muito próximo ao limite de alguém para entrar nos Estados Unidos, que é $10.000. A polícia já encontrou indícios dessa fuga. Existem indícios de que Bolsonaro estaria planejando, e a gente teve informação mais cedo, Mônica, de que o Supremo estaria entendendo, ou a polícia, isso eu queria esclarecer com você, que há uma relação dessa fuga que estaria sendo facilitada pelo presidente americano Donald Trump. Dá para afirmar isso? Olha, quando o presidente Donald Trump passa a tratar ele como um perseguido político, ele abre a porta para que ele seja recebido nos Estados Unidos como um perseguido político. Esse foi o primeiro sinal, né? Claro que o Bolsonaro tem $10.000 na casa dele, o Bolsonaro ganha, né? Muitas aposentadorias, faz campanhas de arrecadação no Pix. Esse dinheiro é um dinheiro que pode ser, claro, ter uma origem legítima. Eu acho que esse dinheiro tem pouco significado. Tem que ter outros indícios. E os indícios quais são? Bolsonaro já visitou a Embaixada da Hungria, dormiu na Embaixada da Hungria, no momento de maior sufoco ali do inquérito, viajou para os Estados Unidos logo depois da eleição do Lula, antes da posse. Ele mesmo já disse, porque ele teve uma premonição de que algo poderia acontecer com ele, de prisão. Então são muitos os indícios. Quando o Trump começa a fazer investidas tão claras contra o Brasil, ligando essas investidas ao Bolsonaro, a coisa fica muito evidente, né? Então, por prevenção, né, já que existe um presidente de uma nação poderosa impondo sanções ao Brasil, que podem levar ao desemprego, que podem comprometer a economia, ligando isso ao Bolsonaro, dizendo que era um perseguido político, o Bolsonaro se conectando com todos esses atos por meio do filho dele, é óbvio que pode sim haver uma concessão de um asilo. Então, preventivamente, o Supremo mandou ele usar a tornozeleira. Então, já está descartada a possibilidade do Bolsonaro sair do... Então, pessoal, em decorrer de todas essas notícias, tivemos aqui a informação do portal de notícia Metrópolis, onde fala sobre Donald Trump. Para quem não sabe, né, como eu falei anteriormente, Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos. Ele pode reagir à tornozeleira de Bolsonaro com novas sanções. Então, pessoal, ou seja, Trump estava prevendo uma sanção aí, XYZ, e essas sanções podem ser muito mais pesadas após esse anúncio, essa grande operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Bolsonaro nesse dia de hoje. Ou seja,
cutucando aí a onça com a vara curta, a determinação de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de colocar uma tornozeleira eletrônica no ex-presidente Jair Bolsonaro, de proibi-lo de falar com o filho, Eduardo Bolsonaro, e de realizar busca e apreensão na sua casa, pode levar o presidente Donald Trump a dobrar a aposta contra o Brasil. A avaliação de quem acompanha o assunto de perto é que a operação da Polícia Federal caiu como uma luva para Trump usar como desculpa e responder à ameaça do presidente Lula e taxar a Big Techs. Em retaliação, a promessa do norte-americano de aplicar uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Todo mundo sabe que Bolsonaro é cortina de fumaça de Trump para reagir à aproximação do Brasil com a China, hoje o maior parceiro comercial aqui do país, e proteger as empresas de tecnologia. Os Estados Unidos são nosso segundo parceiro comercial. Então, há uma semana, Trump cita Bolsonaro diariamente e condiciona um recuo a interrupções por parte do Brasil daquilo que ele interpreta como perseguição ao ex-presidente. Nas entrelinhas, porém, a preocupação de Trump é outra. A tensão aumentou após o pronunciamento recente de Lula em rede nacional, no qual ele criticou o poder das empresas de tecnologia e reforçou a intenção de regulamentar as plataformas digitais. Então, pessoal, é assim, o circo está pegando fogo, né? Como vocês estão vendo aí. É um caso complicadíssimo aí, vocês estão entendendo porque muita gente está revoltada aqui no Brasil. Por essas e outras informações, tem muitas pessoas aqui que estão revoltadas com toda essa situação que está acontecendo aqui no nosso país, e eu gostaria de saber a opinião de você que está aí do outro lado me assistindo. Qual a sua opinião a respeito dessa perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? Então deixe aí nos comentários qual você acha que vai ser o futuro do Brasil após tudo isso. Eu gostaria também de você me dar uma força aí, deixando o like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo aqui no canal. Em breve eu volto com mais notícias. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!